Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos então, neste momento, reunidos mais uma vez para celebrarmos ao Senhor e assim podermos compartilhar com os irmãos também de uma porção da palavra de Deus. Neste domingo que nós nos encontramos em nossos lares e estamos separados, porque cada um está no seu lar, todavia ao mesmo tempo estamos juntos, irmãos? Graças a Deus, em espírito, estamos juntos. Hoje tivemos um dia abençoado, tivemos hoje esse dia nacional de jejum e oração, consagração em favor da nossa pátria, em favor da nossa nação, em favor do mundo também, irmãos, visto essa situação que nós estamos enfrentando. E graças a Deus, chegou este momento em que nós vamos participar então deste culto de louvor ao Senhor. Quero neste momento dirigir a Deus uma oração e assim estaremos louvando ao Senhor com o hino de número 577 da harpa e depois estaremos então ministrando a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, pelo presente, pelo privilégio de estarmos, Senhor, na tua presença e neste momento reunidos, ó Pai querido, com muitos irmãos que através, meu Deus querido, desta live, Senhor, estarão participando conosco deste culto, bem como aqueles, Senhor, que estarão assistindo posteriormente, Senhor. Meu Deus querido, Pai, pedimos a tua bênção, que o Senhor alcança o lar de cada um dos teus filhos nesta hora, Senhor. Toca pelo teu poder a vida de cada um dos teus servos. Guarda-nos, livra-nos de todo mal e de todo perigo. Senhor, abençoa, meu Deus querido, prosperando a cada um dos teus filhos em tudo aquilo que os teus filhos projetarem, meu Deus querido, realizar. Porque sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, bondoso, misericordioso, fiel, benigno. Senhor, meu Deus querido, que guarda e abençoa aqueles que a ti servem. Ó Deus querido, nós estamos aqui, Senhor, para cultuar o Senhor. Receba o hino que vamos louvar ao Senhor agora e alcança-nos, ó Deus querido, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Em nome de Jesus oramos. Amém, Jesus. Amém. Hino de número 577 da harpa cristã, que diz: em fervente oração. Vamos então louvar ao Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante os senhores tiver e todo teu ser ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo
deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Glória ao nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, convido a todos vocês que puderem acompanhar na palavra de Deus. Quero ler a palavra do Senhor no Salmo de número 37. É um salmo de Davi e nós vamos ler versículos que é bastante conhecido dos irmãos, versículos 22. Então vamos lá, Salmo de número 37, versículos 23, 24 e 25. É um texto muito conhecido, muito pregado, muito ensinado, e quero compartilhar com os irmãos então, neste momento. Diz a palavra do Senhor: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista Davi, neste salmo, aqui nesse trecho que nós estamos falando, ele trata do homem bom. Ele adjetiva, põe um adjetivo ao homem fiel, ao homem que serve ao Senhor, ao homem que é fiel, chamando de homem bom. É muito difícil às vezes nós olharmos e falarmos sobre a bondade do homem. Existem alguns segmentos, pelo menos um segmento, até que se diz cristão, que eles pronunciam um versículo de maneira equivocada. Eles dizem paz na terra aos homens de boa vontade. E na verdade, esse versículo não consta na Bíblia, porque nós sabemos que não existe homens de boa vontade. O versículo diz paz na terra, boa vontade de Deus para com os homens. Porque o próprio Jesus Cristo, quando alguém disse, bom mestre, o que temos que fazer para herdar a vida eterna? Um certo jovem, um rico que aproximou-se dele, Jesus respondeu para ele, olha, não há ninguém que seja bom, senão Deus que está no céu.
Jesus estava se referindo à bondade. Na sua essência, o homem não tem bondade. Se existe algo bom no ser humano, algo bom no homem, é por causa de Deus. A boa vontade de Deus nos alcançou. Outrora nós éramos treva e hoje nós somos luz no Senhor, diz a palavra de Deus. Então, se hoje nós temos alguma bondade, ou somos conhecidos como justo, porque o Senhor nos justificou através do sacrifício na cruz do Calvário. Nós somos justificados por Cristo no momento em que nós aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor. Somos então assim conhecidos, ou fazemos parte de um grupo conhecido como santos, conhecido como justos, a saber, aqueles que louvam, aqueles que adoram a Deus. Então o salmista, que ele usou essa expressão do homem bom, se referindo ao justo, aquele que serve a Deus. Então o texto, ele fala desta forma, e citando, não se trata de uma bondade plena, mas de alguém que pratica o bem por ser salvo, e isto é apenas um fruto do Espírito, como citado lá em Gálatas, no capítulo 5, e no versículo 22, que diz que o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, a bondade, ela é um fruto do Espírito. E nós vamos falar então sobre os passos de um homem bom. Deste homem bom, o salmista está dizendo aqui que são confirmados pelo Senhor. E nós vamos fazer aqui uma análise simples do homem bom. Bom, falamos então primeiramente que o homem bom, o próprio Cristo, ele fala do homem bom. Lá em Lucas 6, 43 e 45, ele diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque da abundância do seu coração, fala a boca. Então o salmista, ele não erra. O próprio Cristo falou aqui: o homem bom do seu tesouro, ele tira as coisas boas, se referindo a uma bondade que possa haver no homem como fruto do Espírito. E então, veja, o salmista então, ele não erra em adjetivar o homem fiel de bom, pois Deus, através da sua infinita graça e do seu amor imensurável, é capaz de nos declarar bons homens também. O homem bom, segundo a palavra de Deus, então, é aquele que pratica o bem e que anda nos caminhos do Senhor, então conhecido como justo. Mas é interessante que quando nós falamos da bondade do homem, o salmista ele fala assim: olha, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aí diz assim: e ele se deleita, ele quem? Esse homem, ele se deleita no seu caminho. Aí o texto diz assim: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém. É interessante uma pergunta que nós deixamos aqui. Esses dias ainda fiz essa pergunta na igreja em uma preleção, quando eu estava ministrando aos irmãos. Como assim? O homem bom, ele peca? O homem bom, ele erra, ele comete erros? Parece uma contradição, que está falando de um homem bom, que o Senhor confirma o seu caminho, que o Senhor cuida dele, ele vai se deleitar, ele vai descansar, ele vai gozar de coisas boas na vida neste caminho, andando neste caminho bom. E aí o salmista diz assim: mas ainda que caia, não ficará prostrado. Então é a pergunta: o homem bom, ele peca? O homem bom, ele erra? Bom, como imaginar um homem bom caindo? É a pergunta. Como você pode imaginar um homem bom caindo? Bom, é o que o texto diz. O texto diz então: ainda que caia, não ficará prostrado. Então nós começamos a perceber que ser bom não nos isenta de fracassos e falhas. Que mesmo nós, homens, sendo bons ou praticando boas obras, fazendo boas coisas,
andando no caminho do bem, nós corremos risco de cairmos. Aí, o texto bíblico, ele mostra, ele dá uma saída, diz: ao justo, ou se referindo ao homem bom, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém. A Bíblia diz: filhinho, não pequeis. Aí ele abre uma condicional: mas, ou porém, se vierdes a pecar, tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo. O que a Bíblia mostra para nós? A Bíblia mostra que a nossa santidade, o fato de andarmos na presença do Senhor e sermos boas pessoas e praticarmos o bem, não nos imuniza de continuarmos sendo imperfeitos, de pecarmos. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que o homem que diz que não peca, ele já está pecando, ele está se fazendo mentiroso. Então o homem em si, ele não está imune do pecado. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos destruídos, as causas de não sermos consumidos. Deus faz menção de homens bons na Bíblia, em todas as passagens, em muitas passagens bíblicas, Deus mostra homens que foram fiéis, homens bons, que serviram a Deus, que nos deixaram grande exemplo de servos de Deus, como no caso, Deus cita na Bíblia dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus se apresenta como Abraão. Tiago, no capítulo 2, versículo 23, diz assim: cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Olha, Abraão foi chamado amigo de Deus. Nós não vamos discorrer aqui os pecados de todos os homens, de todas as formas, de homens que erraram. Não. Inclusive, existe aí um grupo de teólogos, né, liberais, que diz que a Bíblia ela não é totalmente inspirada por Deus, né? Não é, ela diz que ela contém texto, ou ela se torna inspirada no momento em que o homem vai ler a Bíblia. Então não tem inspiração. Por quê? Porque na Bíblia relata casos de adultério, relata casos de homicídio, e relatando erros e quedas de homens assim. Então não há inspiração nesses textos. Muito pelo contrário. A Bíblia faz questão de mostrar que mesmo homens que foram fiéis, homens que foram santos, denominado amigo de Deus, também fracassaram em alguns momentos da vida, também falharam, porque eram homens, eram imperfeitos. Nós conhecemos um homem que foi perfeito na Bíblia. Conhecemos um homem, a saber, Jesus Cristo, Senhor. O escritor aos Hebreus relata dizendo que nós não temos um sacerdote, um sumo sacerdote, como os demais. Porque os outros sumos sacerdotes, que representavam Deus, todas as vezes que queriam ir ao sacrifício, tinham que ir ao sacrifício, para oferecer sacrifícios a Deus pelo pecado do povo, ele que era considerado um homem santificado, sumo sacerdote, ele que era o líder dos demais sacerdotes, ocupava o cargo máximo no sacerdócio, era o homem que chegava diante de Deus para apresentar o pecado do povo, e ali ele ao chegar no lugar, para entrar ali no lugar santo, e para entrar no santo do santo, para oferecer o sacrifício, primeiro ele tinha que se limpar, ele tinha que se lavar, tinha que se purificar as suas vestes, e aí ele entrava naquele lugar, e o sinal que Deus haveria recebido o sacrifício era o fato dele ter entrado, santificado na presença de Deus, purificado, e aí ele voltaria vivo. Porque se ele não entrasse santificado ou purificado, ele morreria dentro do Santo dos Santos. Porque entrou na presença de Deus. Então repare que ele tinha que se purificar. Aí o escritor aos Hebreus diz: nós não temos um sacerdote como os outros que tem que se purificar. Não, nós temos um diferente, que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Jesus Cristo foi o único homem que, recebendo todas as provações, todas as tentações
sentindo as mesmas dores, sentindo momentos de dificuldade, sentindo tudo isso. O nosso Senhor, ele permaneceu justo, permaneceu santo. E Abraão falhou também. Chega um momento que Deus repreende Abraão. Abraão falhou. E não vamos entrar aqui, mas depois seu filho Isaque entra na mesma situação que Abraão. Jacó também foi um homem que falhou. O Senhor depois o abençoa, o chama de Israel. Veja o segmento de toda a sua família, os seus tribos, que deu nome às 12 tribos de Israel. E mesmo assim, foi um homem que falhou. Mas era um homem bom, homem justo. E Deus relata na Bíblia: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sem falar de Davi. Olha o que a palavra de Deus diz de Davi. E quando este foi retirado, falando de Saul, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, a palavra diz que Deus disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e versículo 22. Homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi executou a vontade de Deus. Davi louvava ao Senhor. De todos os salmistas que nós encontramos aqui, encontramos Davi como o maior salmista de todos. Muitos e muitos salmos. Ele fez a maioria do livro dos salmos, composto por Davi. Um homem que adorou a Deus na sua vida, um homem que foi humilde e servo do Senhor. Mas e as suas falhas? Pecou. Davi cometeu adultério. Davi não foi um bom pai. Davi teve problemas para ser um bom esposo. Davi teve muitos problemas. Cometeu um homicídio e ele pecou. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele aproximou-se de Deus e invocou a presença de Deus. Ele clama pela misericórdia de Deus. E o Senhor o perdoou, o abençoou. Era um homem segundo o coração de Deus. Então, por nós termos a condição de andarmos na presença do Senhor e praticarmos a bondade, o sermos conhecidos como pessoas boas, não nos imuniza de errarmos ou pecarmos. Observemos ainda que Deus, falando sobre o apóstolo Paulo, olha só, disse-lhe porém o Senhor, veja, o apóstolo Paulo, ele era Saulo de Tarso, um homem perverso, um homem complicado, difícil, perseguidor da igreja. E quando esse homem perseguidor da igreja tem um encontro com Deus, quando ele tem um encontro com Cristo, automaticamente, quando o Senhor fala para Ananias ir ter com ele, e Ananias questiona, falando: Senhor, nós estamos falando do mesmo homem. Ele não é aquele perseguidor da igreja, estamos ouvindo falar como ele é perseguidor da igreja. Olha o que disse o Senhor para ele. Disse-lhe, porém, o Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo de número 15. Diz o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Veja, um homem que era totalmente, se nós olharmos pelo mundo aí fora, porque a religiosidade do homem ensina que as boas obras, o homem ser bom pode levar ele ao céu. Uma pessoa, pela sua bondade, as boas obras, ninguém vai ser salvo porque tem um título de ser bonzinho. Não. O homem só pode ser salvo a partir do momento que ele aceita Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Aí ele entra nessa palavra do salmista, dizendo que este homem, ainda que caia, não ficará prostrado porque o Senhor o sustém. Ele passa a ser filho de Deus. Ele entra naquela palavra que diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Caso contrário, o homem, por ser bom nessa vida, por ser uma pessoa boa, por fazer boas obras e praticar o bem na sua
cada um na sua própria religião e acreditar que será salvo pela sua bondade? Não, não. Nós seremos salvos, sim, pela grande bondade e grande misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é que são as causas de não sermos consumidos. Aí, se vocês olharem o texto, o apóstolo Paulo, depois ele começa a servir o Senhor e começa a pregar o Evangelho, e ele dedica toda a sua vida ao Evangelho, e ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 15, no 19 e no 24, ele fala algumas coisas acerca dele próprio. Ele não se justifica, muito pelo contrário, ele mostra que ele era homem sujeito a dificuldades e a tribulações e a tantas coisas, principalmente a fazer aquilo que às vezes não viesse a agradar a Deus. Eu não estou aqui com isso fazendo apologia a que nós não, a que devamos fazer as coisas erradas, não, de maneira alguma. Misericórdia, nós devemos praticar o bem, servir ao Senhor, sim, em toda a sua plenitude. Porque se quisermos ser arrebatados na vinda do Senhor, é necessário que façamos o bem. Mas que nós tenhamos fé e que nós venhamos servir ao Senhor. E estarmos sempre na sua santa presença. Senão, perderemos o arrebatamento da igreja. Olha o que diz Paulo. Paulo, então, aos Romanos, ele diz assim, olha, porque o que faço, capítulo 7, versículo 15, o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Olha o versículo 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha no versículo de número 24, miserável homem que eu sou, quem livrará o corpo desta morte? Então repare que o homem, não adianta o homem justificar-se a si mesmo. Eu sou uma pessoa boa. Não, se há alguma bondade em nós, é por causa da grande misericórdia do Senhor. A bondade dele que veio até nós. Então nós passamos, ao sermos justificados com Cristo, nós passamos a servir ao Senhor. E aí entramos nessa categoria do homem bom. E os seus passos são confirmados pelo Senhor, e ainda que ele vier a pecar, ainda que ele vier a cair, ele não ficará prostrado, porque é o Senhor quem o sustenta. É interessante, o profeta Isaías também, que foi um dos maiores profetas, na Bíblia, profeta messiânico. O livro de Isaías tem 66, o livro escrito por Isaías, 66 capítulos, é quase que considerado por muitos uma Bíblia dentro da Bíblia. São 66 capítulos, assim como a Bíblia na sua totalidade em Antigo e Novo Testamento, 66 livros. Isaías, ele já era profeta, filho de profeta. E Isaías, quando ele tem um encontro com o Senhor, mesmo sendo servo de Deus, sendo profeta, ainda que alguns homens, alguns pregadores dizem que Isaías, nesse momento aqui, ele recebe o chamado dele para ser profeta quando ele entra no templo. Não acredito nisso. Eu acredito que aqui ele teve um encontro com Deus, e acredito que nesse encontro com Deus, ele resolve a sua vida ministerial. Aqui realmente ele tem um encontro maravilhoso com Deus, mas Isaías já era profeta. Ele já profetizava no reinado de outros reinos, de outros reis. E aqui, repare, quando o profeta Isaías aparece aqui, quando ele tem a visão de Deus, quando morreu, a Bíblia diz, no ano em que morreu o rei Uzias, devido à dificuldade que o povo ficou na época, porque o povo vivia um tempo tão bom, um tempo de muita fartura. O rei Uzias foi um homem muito próspero, o seu reinado foi um reinado muito próspero. Deus abençoou muito a nação de Israel no reinado de Uzias. E quando Uzias morreu, havia uma grande preocupação quem sucederia no trono. Havia uma dificuldade, como seria dali para frente. E diante dessa situação, o rei Uzias, ele vai até o templo para buscar uma solução, para buscar a Deus. Ele vai ao templo. E quando ele chega no templo, ele encontra, porque ele sai para buscar. Se vocês olharem, é um símbolo que a presença de Deus estava dentro do templo.
vocês olharem, o salmista Asaf, ele faz uma referência que quando ele estava num momento de grande aflição, ele entrou no santuário de Deus. Ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Estava quase fracassado e desviado. Ele diz assim: porque eu estava olhando para o ímpio, vendo a situação do ímpio, olhando, porque o ímpio sempre se saindo bem, o ímpio estava sempre prosperando, e eu como justo, ou o justo sempre perecendo. E ele quase se desvia por causa disso. Aí ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus. E no santuário de Deus ele tem uma visão. Ele viu a visão do fim que o ímpio teria. E de como o justo seria abençoado, seria justificado, seria recompensado. Aí ele diz: então eu entendi, eu vi o fim deles. E o salmista Asaf ainda diz assim: aí eu entendi, para concluir a sua situação, quando entrou no santuário de Deus, ele diz: aí eu entendi que o bom para mim, que o correto para mim, era aproximar-me de Deus. O sentido de Isaías entrar era a mesma. A nação estava com dificuldade, o povo estava sofrendo. Então Isaías vai ao templo, e quando Isaías entra no templo para buscar o Senhor, ele teve uma visão de Deus. O Senhor estava sentado num alto e sublime trono, e ele viu aqueles serafins que ali estavam, e eles voando ali sobre o trono de Deus. Ele diz que eles tinham 6 asas, eles clamavam sobre a santidade de Deus. E quando ele viu tudo aquilo, que o templo se encheu da glória de Deus, só pelas orlas do manto das vestimentas de Deus, que ele tem aquela visão. E naquele momento, ele disse: ai de mim que vou perecendo. Olha só o profeta, o que ele disse: eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, viram o Senhor dos exércitos. Ele diz que naquele momento que ele olha e vê a sua fraqueza, Isaías não acha bondade nenhuma nele. Isaías, muito pelo contrário, ele contempla ali os seus pecados, contempla a sua falha, ele contempla a sua dificuldade em estar diante de Deus sendo homem e se considerando pecador. A Bíblia diz que o Senhor naquele momento, então um serafim vai até ali ao altar, e com uma tenaz ele pega ali uma brasa, e ele toca os lábios do profeta e diz: olha, o teu pecado foi purificado, a tua iniquidade ela foi tirada. E Isaías ficou ali e ouviu a voz que dizia: e agora? Quem irá por nós? Isaías disse: Senhor, envia-me a mim. E diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Naquele momento, o profeta, ele é justificado, ele é perdoado, ele é purificado. Então olha, ele próprio, sendo profeta, se considerava um homem, mesmo sendo um homem considerado bom, ele tinha falhas, ele reconhecia falhas em si próprio. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui, ao homem bom, diz o texto: ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém. Olha o que o salmista Davi disse ainda aqui no versículo 25. 2 coisas eu achei interessante aqui. Bom, primeiro, 3 coisas pelo menos. Olha, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O Senhor confirma os passos do homem que é bom. Uma outra coisa que nós vimos aqui diz: ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta. Veja, o homem bom, esse homem justo, ainda que ele caia, ele não fica prostrado. O Senhor sustenta, nós somos sustentados pela mão poderosa do Senhor. E em terceiro lugar, o salmista diz assim: olha, eu fui moço e agora sou velho, contudo, eu nunca vi desamparado justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que o homem bom, o homem justo, aquele que serve ao Senhor, mesmo que já falamos aqui que falhamos, mas estamos na presença do Senhor,
E o Senhor que nos perdoa, que conhece a nossa vida e sabe das nossas limitações, esse Senhor, Ele nos sustenta. Em terceiro lugar aqui o salmista diz, o justo ele não é desamparado. Veja, não está dizendo que o justo não mendiga o pão, ainda que nós sabemos que não. Sabemos que não. O texto aqui diz que o justo não... Ele diz, eu nunca vi um justo sequer desamparado. Ele não está dizendo que não viu o justo mendigar o pão, passar por provações, por momentos de dificuldade e até passar fome. Porque senão, se nós dissermos isso, alguém vai dizer, pastor, mas eu conheço alguém que infelizmente passou fome, ele estava servindo a Deus, era um missionário, e ele passou momentos de não ter nada em casa, passou momentos de grande dificuldade. Sim, mas desamparado não. A Bíblia diz que em tudo nós somos perseguidos, mas não somos desamparados. O Senhor não nos desampara, de maneira alguma. O Senhor não desampara os seus. O salmista diz, eu fui moço e sou velho, eu nunca vi o justo desamparado. Aquele que serve a Deus, ele está sempre amparado pelo Senhor. Aí você vai dizer assim, pois é, pastor, mas nós vimos lá, na questão do rico e Lázaro, por exemplo, que Lázaro era mendigo. E veja numa analogia, mas Lázaro não foi desamparado. O texto diz que era um homem bom, havia um homem rico, Jesus estava ministrando, e Jesus disse isso aos seus discípulos e aos homens que estavam ali ouvindo, dizendo, olha, havia dois homens no cenário. Havia um homem rico, que ele tinha muita fartura, e ali na sua porta havia um homem mendigo, um homem chamado Lázaro, que estava cheio de chagas, veja, era doente. Isso serve para contradizer principalmente, irmãos, sobre essa questão dessa falsa teologia da prosperidade, que acha que porque um homem serve a Deus, então ele tem que ser rico, ele não pode ficar doente. Mas o texto bíblico está dizendo, praga nenhuma chegar à tua tenda. Olha, se referindo ao Salmo 91, que é um salmo messiânico, como se fosse regra para nenhum de nós ficarmos doentes. E tem um monte de pregador agora na internet falando, não se preocupe, porque a Covid-19 não vai te pegar, porque você é servo de Deus. Não é dessa forma. Nós temos que obedecer às autoridades, nós temos que fazer o bem e fazer a nossa parte. Mas o servo de Deus, ele cai, como nós vimos aqui. Ele não vai ficar prostrado. O servo de Deus, ele pode ficar doente. O servo de Deus, ele pode passar por situações difíceis na vida. Isso é normal acontecer. Sim, o Senhor nos livra de muitos males. O Senhor, ele nos livra do mal, nos livra de muitos momentos de dor, de dificuldade. Mas não há regra que porque nós somos servos de Deus e a bondade de Deus nos alcançou e agora somos justificados pelo Senhor e conhecidos ou chamados santos na Bíblia ou justos, que nós não vamos passar por dificuldade nessa vida. Não, como pregam esses falsos teologistas da prosperidade, que usam até o texto de maneira errada. Diz assim o texto bíblico, eles dizem assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O texto bíblico não diz isso, está errado. Não tem nenhum versículo bíblico dizendo que Deus vai acrescentar as demais coisas para você, ou para mim, para nós. Não, o texto bíblico não diz isso, está errado. Nenhuma Bíblia na face da terra está escrito dessa forma, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não. O texto lá diz assim, olha, quando você estiver preocupado com o que você for comer e com o que você for beber, preste atenção, Jesus disse. Olha, a vida, ela é muito mais do que o mantimento, ela é muito mais do que a vestimenta. Jesus disse, olha para os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, vejam, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, mostrando a beleza dos lírios do campo. Jesus disse, olha para os passarinhos, eles não semeiam, não colhem, eles não precisam de celeiro, mas o vosso Pai é quem alimenta os passarinhos.
Em outro versículo, Jesus diz: vós tem mais valor do que muitos passarinhos. Então o texto bíblico diz assim, Jesus, antes de concluir essa parábola, essa passagem, ao falar para os seus discípulos sobre os lírios do campo, ou sobre a vestimenta e sobre o alimento dos passarinhos, ele falou assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, não é as demais coisas. As demais coisas abrem um leque muito grande. Não. E todas estas coisas, ele não disse essas coisas como se estivesse referindo a todas as coisas que existem no mundo ou que estavam à sua volta. O texto diz: e todas estas, se referindo apenas a essas duas coisas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, se você servir ao Senhor, não vai te faltar alimento para você, e não vai te faltar vestimenta para você. Até porque ser mendigo, nos tempos em que Jesus falou que era praticamente um ofício. Se vocês olharem o cego que estava lá em Jericó, conhecido até por um nome como Bartimeu, filho de Timeu, ele era um mendigo e ele estava mendigando a porta da cidade. Os cegos da época não é como hoje, que você pode arrumar um emprego. Existem as empresas que dão empregos para pessoas portadoras de vários tipos de deficiência, dentre elas a deficiência visual. Não, naquele tempo ao mendigo ou ao cego só restava ser mendigo mesmo, porque não tinha outra forma para fazer. E então, olhe, repare, se você olhar no texto bíblico, o Lázaro, que era mendigo, que estava à beira, ali às portas da casa do rico, se vocês olharem aquele homem, ele não foi desamparado, porque no momento da sua morte, ele comia das migalhas que caía, então ele tinha comida. Ele não tinha roupa boa, mas ele tinha roupa. Agora, no momento em que ele morre, ele é recebido pelo Senhor. Então preste atenção, querido irmão, você que está ouvindo, preste atenção. Não vamos confiar no que diz a teologia da prosperidade. Não há regra para você ser próspero materialmente, não, ou fisicamente nessa vida. Não tem regra. Todo mundo que serve a Deus tem que andar, todo mundo de carro novo, ter muita coisa boa, como se pregam os evangelhos da madrugada por aí. Não, não. A Bíblia diz: ao justo, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém. Ao justo, se busca o reino de Deus e a sua justiça, o Senhor não desampara o justo, como diz o salmista aqui, olha, o Senhor não desampara, ele vai ter o alimento, ele vai ter as vestes dele. Sim, agora o mais precioso é que no dia da vinda do Senhor, nós seremos amparados por ele. O justo, ele é amparado do Senhor nessa vida e também na vida eterna. O que eu quero concluir dizendo aqui então, é que apesar dos nossos esforços para sermos fiéis a Deus, e apesar do Senhor nos chamar de bons, isso não nos torna perfeitos. Somos deficientes e carecemos da graça de Deus para continuarmos de pé. A palavra de Deus, ela diz: quem está em pé, quem está em pé, cuide para que não caia. Mas eu volto a frisar aqui, a palavra de Deus diz: se pecardes, tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Que Deus cuide de todos nós, que venhamos estar na presença do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. E vamos guardar então a palavra do Senhor que diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Repetindo, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Se cair, não ficará prostrado. Amém? E também não será desamparado aquele que serve ao Senhor. Vamos orar nesse instante. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus querido, pela tua palavra que tem sido ministrada. Peço, meu Deus, que alcance a vida de cada um dos teus filhos que ouve a tua palavra. Peço ao Senhor que alcance aqueles que ainda depois ouvirão, Senhor, através do vídeo assistirão, meu Deus querido, este vídeo e serão abençoados pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, derrama a tua bênção,
Repreenda, Senhor, este mal que tem assolado a nossa nação, Senhor, e abençoa o teu povo, que se chama pelo teu nome, Senhor, que ora, que busca a tua presença, Senhor, nesta hora. Em nome de Jesus pedimos a tua bênção e te agradecemos por todas as que temos recebido, em nome de Jesus, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas abundantemente sobre todos nós. Amém.